Pessoal, bom dia aí novamente, sejam bem-vindas, né? Nós vamos continuar aí falando sobre planejamento e inteligência de marketing, estamos na penúltima aula. Eu vou iniciar atividades falando sobre as provas que nós vamos ter essa semana, a partir do dia 4, as provas interativas. Vou dar algumas dicas aí importantes para vocês, se tiverem dúvida aí vocês vão interagindo comigo, tá? Essas provas são das disciplinas que vocês não possuem professor, né? São as disciplinas 100% online, e elas vão acontecer do dia 4 ao dia 10, tá? Então, do dia 3 por dia 4, meia-noite e 1, abre essas avaliações, elas abrem todas de uma vez, e no dia 10, às 23h59, elas fecham, tá? Então, o aluno ele vai ter um prazo aí do dia 4 ao dia 10 para fazer todas essas disciplinas que ele tem interativa, tá? As suas avaliações. Professor, quanto que vale essas avaliações? Vale de 0 a 5.000 pontos, tá? Você precisa ter um ponto mínimo, uma pontuação mínima, né? Algumas disciplinas são 1.500 pontos e outras são 2.500 pontos. Professor, onde eu vejo isso? No resumo lá da disciplina, né? Quando você clica nela, vai ter lá as 4 situações, provas, atividades, e aí você olha, tem uma reguinha lá, ela vai tá escrito 1.500 pontos ou 2.500 pontos. Então, aquilo lá é o mínimo que você tem que tirar de prova dessa disciplina. Professor, era 1.500 e eu tirei 2.000, eu passei na disciplina? Precisa ver se você compôs o restante da nota lá, né? Que é pelo menos ali 4.500 pontos para fazer a soma e você ter o total de 6.000 pontos. Lembramos que a régua ali para você passar é a média 6, né? Que são 6.000 pontos, tá? Eu vou passar aqui como que vocês vão acessar. Quando vocês estiverem no portal de vocês, do lado direito vai ter, a partir do dia 4, a opção prova digital. Tá? Então, você vai clicar ali na prova digital, bem simples mesmo, quando abre o seu aba, tá? Vai ter ali do lado direito, ali, prova digital, vai ter uma nova aba, né? Tá aqui, ó. Um pouquinho maior aqui para se localizar, né? Vai ser a última opção. E aqui vai ser a tela que vai abrir para vocês, né? Então, aqui vai ter todas as suas disciplinas. Professora, eu tenho 3 disciplinas, né? Então, vai aparecer aqui a opção das três disciplinas. O que eu peço para vocês? Tirem uma foto da versão da disciplina de vocês. Por quê? Porque quando vir o gabarito no dia 12, o gabarito vai sair no dia 12 no aba de vocês. Vocês vão precisar saber qual é a versão, né? Então, vai aparecer lá, ó. Por exemplo, modelos de gestão, a disciplina modelos de gestão. Então, vai aparecer lá, vai aparecer 15 gabaritos, né? Então, você vai precisar saber qual que é a versão para você confirmar, né? Quanto que você tirou de avaliação. Aqui foi o que eu falei, no dia 4 ali, o primeiro minuto a avaliação vai estar aberta e no dia 10 ela fecha. Aí você vai ter aqui o link, né? Você vai clicar nesse link aqui para abrir a sua prova e você vai ter que digitar 2 informações, o número do RA e você vai ter que colocar o localizador. Você precisa só dessas 2 informações aqui, o RA e o localizador. Bem simples. Clicou no link, ele vai te direcionar para a próxima página que eu vou mostrar para vocês. Lá vocês vão incluir o RA e o localizador, tá? Aqui foi o que eu falei do horário, ele só repetiu, né? Aqui foi o RA e o localizador que eu falei para vocês da importância dele. Aqui foi a versão que eu já adiantei tudo lá no primeiro. Aqui o link que você vai ter que clicar nele que eu te falei. E automaticamente, você clicou no link, ele vai vir para essa página aqui que é, vamos dizer, a mais importante. Você vai pegar o RA lá, que está lá naquela parte lá superior, na primeira página que vai aparecer e vai colocar aqui. E também você vai colocar o seu código localizador. O que acontece? Quando o aluno me chama,
Ah, professor, eu não estou conseguindo entrar na minha prova porque o AVA não funciona, não sei o que. É porque ele digitou o localizador errado, tá? Essa atividade dessa prova digital é bem diferente da que nós fizemos no bimestre, no primeiro bimestre lá, porque isso daqui é uma plataforma que nós não estamos testando, já é uma plataforma que a gente usa há vários anos, tá? Então, a possibilidade de erro, ela é praticamente zero, tá? Então, sim, já foram feitos todos os testes, já foram feitas todas as correções. Então, se você não conseguir, veja o localizador. O certo é o quê? Você negritar ali, né, o localizador, Ctrl+C, Ctrl+V para você colar ele aqui. Porque o aluno quer digitar e de vez de ele colocar 0, ele coloca O. De vez de ele colocar O, ele coloca 0. De vez de ele colocar asterisco, ele coloca outro tipo de teclado ali, outro tipo de numeração. Aí o que acontece? Acaba acontecendo que ele não consegue acessar a prova, né? Então, se ele colocar o RA e o localizador, ele vai colocar acessar a prova. Quando ele coloca acessar a prova, vai aparecer aqui, ó, os detalhes, né? Ele confirma se ele é o aluno mesmo que está ali, e aí vai aparecer os detalhes, né? O nome da disciplina, o nome do aluno, qual que é a unidade dele, a turma, semestre, e aí ele vai ter que colocar ali, né? Vai ter as orientações gerais da avaliação, ele vai dar uma lida, né? De quais são os critérios, que nós vamos passar um pouquinho aqui abaixo também, e aí ele dando aqui o li e concordo, ele vai dar início à avaliação, tá? Aqui vai estar os tantos de questão que ele vai ter na avaliação, pode ser 10 ou mais, tá? E após ele clicar aqui iniciar prova, esse é a maior diferença da prova B1 que vocês fizeram. A partir do momento que o aluno ele clica aqui iniciar a prova, ele tem 3 horas contínuas para fazer a avaliação. Então ele ficou lá, por exemplo, 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, essa prova ela vai fechar e não abre mais, tá? Então o aluno ele tem 3 horas, é diferente da B1 lá que vocês fizeram, né? E vocês tiveram um tempo maior, você podia fechar e depois voltar, né? Então, é um processo diferente. Então, façam uma programação. A que dia eu vou fazer essa prova? Vou fazer ela no sábado, de tal a tal horário. Então, tenham essa programação. Porque se vocês precisarem, por qualquer motivo, deixar essa prova, e depois vocês vão precisar fazer segunda chamada. Aqui tá, né, que vai ter ali quando vocês colocarem as opções para vocês lerem, fica aqui uma observação. Fique atento ao seu tempo para a realização da prova. Após iniciar sua prova, você terá até 3 horas para realizar e concluir sua avaliação. Quando o horário fim da sua prova chegar, ela será encerrada automaticamente. Você pode acompanhar o tempo pelo cronograma disponibilizado ao acessá-la. Então vai ter um reloginho ali que vai estar mostrando, tá, o tempo para você fazer essa atividade. Eu vou mostrar ali para vocês no próximo slide. Uma observação também que muitos alunos ficam em dúvida. Ah, professor, eu tenho prazo para fazer a prova até 23h59 do dia 10/6. Putz, eu lembrei que eu tenho que fazer uma prova lá no dia 10, às 10h30 da noite. Se eu entrar às 10h30, quanto tempo eu vou ter para terminar essa prova? Só 1h30. Tá? Não é sinal, eu entrei 23h30 do dia 10, eu vou ter até 2h30 da manhã para fazer. Não é assim. 23h59 fecha, tá? Mas eu sugiro aí que os alunos façam no máximo até domingo aí todas essas avaliações, que são 2 ou 3 aí no máximo. Aluno de DP aí, ou que vem com algumas pendências, talvez tenha mais. Mas o aluno aí semestralizado, normalmente ele tem 1 ou 2 provas desse modelo. A prova ela vai aparecer nesse formato, tá? Toda vez que eu vou e clico aqui numa resposta, tá? Aparece ali que eu fiz o preenchimento da primeira pergunta, né? E assim você vai preenchendo ali as atividades. Toda vez vai tendo ali. Para passar para a próxima pergunta, é só você clicar no próximo ali, é bem interativo, né? Aqui está o relógio, que ele vai mostrar ali em contagem regressiva.
Então, vai mostrar ali, eu tenho 1h30, eu tenho 30 minutos para ir finalizando, tá? As questões. Aqui tem uma imagem, né? Quando for imagem tiver menor, se só passar o mouse em cima, ele vai reproduzir ali maior para vocês conseguirem enxergar o tipo de questão, né? Aqui tem uma observação: se o aluno marcar uma alternativa na questão e por alguma inconsistência na conexão com a internet, o sistema não salvar essa alternativa, a mensagem abaixo, não foi possível salvar sua resposta. É para o aluno tentar novamente, né? Então, ele fecha aqui, né, no vermelhinho e coloca lá novamente a resposta, até efetivamente aparecer lá no gráfico como preenchido, tá? Uma observação importante: professor, eu comecei a fazer a prova e só tem 3 horas e minha internet caiu. Meu filho deu um chute lá no fio e caiu a internet. Você vai conectar, tá? Dentro do processo ali de reconectar a internet, e a avaliação ela vai voltar da onde estava, tá? Então, ela salva automaticamente o que você fez até aquele momento. Então, eu estava fazendo, estava na questão 7, caiu minha internet. Você vai lá, vai conectar os fios e vai continuar fazendo, da 8ª em diante até finalizar as suas questões, tá? E no final, você precisa enviar, né? Você terminou todas as questões, vai ter lá o que é importante, né? Tem certeza que deseja finalizar sua prova? Você respondeu 12 de 12 questões, aí sim finalizar, né? Aí se tiver aqui, você respondeu 3 de 12 questões, você não vai mandar, né? Sinal que ainda falta 9 questões para você responder. Então, fique atento nesse painelzinho aqui na hora de mandar as respostas definitivas. Professor, eu tenho o hábito de ler todas as questões, depois eu volto para a primeira. Só que aí, sem querer, eu fui lá e finalizei, de vez de cancelar. Se você finalizar a prova, pode ter passado 1 minuto ou 2h30, não importa. A prova ela não volta mais, tá? Aí o aluno ele vai ter que fazer exame, vai ter que fazer todas aquelas coisas que vocês já sabem, e nas próximas aulas aí ou por mensagens eu vou estar informando vocês, os alunos que precisarem fazer essas atividades. Professor, eu não quero fazer essa prova agora, eu quero fazer segunda chamada. Você vai ter essa opção também. Então, você vai ter essas provas agora, não atingiu a média, você vai direto para exame. Professor, eu não fiz a prova, ou eu finalizei sem querer, ou minha internet caiu e eu não finalizei a prova, ela não voltou mais, acabou a luz aqui na minha região. Você vai fazer segunda chamada dessa avaliação, tá? É um processo que em 3 horas ele fecha. Se tiver qualquer problema, diferente do que foi, né, o aluno ele vai ter outras opções aí para estar compondo essa nota. E no final aqui já vai aparecer os acertos, né? Quando você finalizar ali, já no final já aparece para vocês ali, vocês vão saber quantas questões vocês acertaram. Professor, tinha 10 questões e a prova vale 5.000 pontos. Se não tiver nenhum descritivo aqui de quantos pontos vale a questão, automaticamente, se nós temos 10 questões, 5.000 pontos, cada questão vai valer 500 pontos, tá? Agora fiquem atentos, se tiver aqui o descritivo, essa questão vale 800 pontos, essa questão vale 400 pontos, né? Então ali você consegue ir fazendo a soma até atingir os 500 pontos, tá? Um outro detalhe que eu falei, o gabarito ele vai aparecer lá no aba de vocês no dia 12. Então, se tiver alguma dúvida de alguma questão, vocês vão conseguir ali fazer a contextualização pelo gabarito. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, né, de alguma questão ali no momento que estiver fazendo, vocês vão me mandar por e-mail um print, que aí eu vou ter que abrir um chamado, é todo um processo burocrático, tá? Resumindo, entrar no AVA, clicar aqui em prova digital, clicar no link da prova,
confirmar a versão dela, colocar o RA, o localizador, fazer a prova até o final. É importante, 3 horas. Eu acho que basicamente é isso, né? Nós temos várias instruções aqui, mas quando você entrar no AVA, você vai acessar a prova digital, vai acessar a sua prova, vai colocar ali a alternativa na questão, vai finalizar a prova e enviar para ser contabilizado os seus pontos. Beleza? Alguma pergunta? Professor, então se a internet cair ou acabar a energia, a gente tem uma segunda opção, então. Desde que você vai ter a opção do quê? Você vai retornar, né, a avaliação, né? Dentro de 3 horas, tá? Então, você vai continuar. Ou se não, depois você... professor, realmente caiu a energia aqui, cortaram a minha energia e não voltou a prova, tá? Essa prova ela vai vir zerada e o aluno vai ter a opção de fazer a segunda chamada. Que aí é mais para frente, vai ser remarcado, tem uma data específica. Ok, professor. Tá bom? Na verdade, o processo é simples, tá? Tem um tutorial aí, vocês só precisam ficar atentos, não deixa lá para os últimos dias, né? Porque se vocês precisarem me acionar por qualquer motivo que não conseguem realmente acessar a avaliação, eu também não tenho acesso ao sistema direto, eu tenho que chamar um terceiro para ele tentar solucionar esse problema para vocês. Então é importante aí que do dia 4 até o domingo, né, vocês concluam essa atividade. Quando a gente fala de 3 horas máximo de prova, né, é o máximo, né? Então, normalmente o aluno ele vai concluir as avaliações num prazo bem mais curto, tá? Tirando algumas avaliações de cálculo que o aluno precisa ali fazer algumas atividades do dia a dia dele ali de cálculo, né, que leva um pouquinho mais de tempo. As outras avaliações, o aluno tem um tempo médio aí de ele fazer essa avaliação entre 1 hora e 1 hora e meia, tá? Isso é o prazo médio. Então, eu acho que nós não vamos ter problema não, ainda mais vocês aí que são veteranos, né? Mas fiquem atentos, tá? E teve dúvida, me aciona, né? Eu estou aí tentando, dentro do possível, aí, atender os alunos da forma mais rápida. Se tiver dúvida aí, depois vocês vão perguntando, mas realmente é um processo aí que nós não vamos ter novidades, não. Vamos voltar um pouco aqui, voltar a falar sobre planejamento e inteligência de marketing. Nós estamos aí na seção 4, tá? Então, nós vamos falar hoje a seção 4.3. Na próxima aula, a gente finaliza com a seção 4.4, tá? É uma pergunta que vocês não fizeram, se nesse período vai continuar tendo aula, tá? As aulas, elas vão continuar até o dia 20, tá? No dia 20 não, desculpa, no dia 19, que é a sexta-feira. Na semana das provas presenciais, os professores vão estar na sala, né, para tirar alguma dúvida específica dos alunos, tá? Então, nos primeiros minutos ali do dia da aula do professor, ele sempre vai entrar ali, se o aluno tiver alguma dúvida específica do conteúdo da prova presencial, o professor vai estar ali para tirar as dúvidas, né? Mas esse daí é um passo que vai acontecer ali do dia 15 ao dia 18, tá? A gente vai falando mais para frente. Estamos chegando na reta final aí, vamos continuar falando de planejamento e inteligência de... Desculpa, de inteligência de marketing, tá? Qualquer dúvida aí vocês podem me acionar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá?
O e-mail continua fernando.cabreira@anhanguera.com. Qualquer outra dúvida aí da parte administrativa, vocês podem entrar em contato com o CRA lá no 3003 4030. Por incrível que pareça, nós vamos continuar falando de planejamento e inteligência de marketing. Nós vamos falar até o final do semestre sobre planejamento e inteligência de marketing. Nós estamos falando sobre métricas, né? O que são as métricas? São as medidas como a gente avalia os processos, né? Então, dentro da disciplina, a gente veio falando sobre análise do ambiente de mercado, o comportamento do consumidor, entendendo um pouco, né? O que o consumidor ele faz ali no dia a dia, como que ele consome os produtos, né? Como que ele trabalha com isso, né? Nós falamos também sobre sistemas de informação de marketing. Agora nós estamos nas métricas, né? Que é o processo de como que a gente se posiciona, né? Os números, eles dizem muito das nossas ações no mercado. Hoje a gente não consegue, né, trabalhar sem fazer a análise dos números, porque senão a gente, na verdade, colocaria a empresa em risco. Então, os números, eles são bastante importantes. A gente precisa avaliar, né, quais são esses números para a gente conseguir tomar as decisões dentro das empresas. Às vezes, a gente enxerga assim, se a gente colocasse 10 funcionários lá naquele departamento, a gente resolveria o problema do departamento. Isso é uma verdade. Só que assim, resolveria o problema da empresa? É isso que os administradores, eles têm que pensar como gestão. Então, as métricas, eles trazem muito essa percepção, né, de como que a gente deve fazer as coisas. A gente, na aula passada, na aula retrasada, a gente falou um pouquinho sobre posicionamento de produtos dentro do mercado, né? Então, quando você entra no mercado, às vezes tem aqueles produtos ali que estão ali na frente, né? Televisores, às vezes vinhos, depende dos contratos dos mercados, né? Então, isso é uma forma da gente medir, né? O produto que está ali na frente, ele vende mais? Positivo, ele vende mais, né? Só que quanto custa o metro quadrado para ter aquele produto ali, né? Então, a gente tem que medir essas coisas, né? Não é só, se eu colocar meu produto lá em primeiro, ele vende mais, positivo, né? Se eu fizer uma divulgação de marketing ali, por exemplo, eu vou vender calça jeans, eu vou e coloco lá no Google, né? E coloco lá 10 mil reais de marketing por clique. Vai aparecer lá em primeiro a minha calça jeans, mas quantas calças jeans eu tenho que vender para justificar esse investimento de 10 mil reais de marketing? Então, essa visão que o administrador ele tem que pensar, né? Pelo marketing em si, era o quê? Vou colocar meu produto em primeiro, ele vai vender mais. Só que o administrador, ele age dessa forma. Então, as métricas, elas existem justamente para a gente avaliar as coisas, né? O que vale a pena e o que não vale a pena, sempre pelo número, tá? Foi o que eu falei. Se eu coloco o meu produto lá em primeiro, quando a pessoa entra no mercado, automaticamente todas as pessoas que vão naquele mercado, elas vão ter acesso, elas vão olhar esse produto, né? Mas quanto efetivamente vende? Essa pergunta que a gente tem que fazer. Eu investi X valor lá para ter o meu produto em primeiro lá e teve Y de vendas. Aí você faz o cálculo, valeu a pena, não valeu a pena? Volta para o lugar que ele era lá na onde é mais barato, no corredor dele. Então, tudo isso o marketing vai fazendo junto com uma avaliação junto com o administrativo. Nós vamos falar hoje de métricas de clientes, né? Então, nós vamos falar um pouquinho ali como que são as tratativas com os clientes, como que a gente enxerga o nosso cliente, né? Nós temos tipos de cliente, né? Característica, cliente A, cliente B, cliente C, cliente que dá mais lucro, cliente que traz mais conflito. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas métricas hoje, né? Como que a empresa ela vai trabalhar com essas situações e também métrica de desenvolvimentos aí de novos clientes, tá? Na aula passada nós falamos sobre métricas de marca e mercado.
e a importância dos indicadores e da necessidade de mensurar resultados, né? Foi um pouquinho que eu falei aqui agora na introdução da disciplina para vocês. A gente vai estar a todo momento ali mensurando resultados. Não é porque eu posicionei o produto em um determinado local que eu vou ter lucro com aquilo. Lembramos, a empresa ela só existe com uma finalidade, né? Ela só existe se ela tiver lucro. Não que seja a prioridade máxima, né? Mas uma empresa sem lucro, ela acaba morrendo, né? Então, uma das prioridades de existência de qualquer empresa é ela ter um resultado ali positivo no seu balanço patrimonial. Nós não podemos esquecer disso, né? É muito bom nós termos clientes, nós ter uma relação interpessoal, a gente ter ali funcionários com desenvolvimento familiar. Tudo isso para quem é empreendedor é positivo, né? Mas se no balanço patrimonial da empresa ela der prejuízo, a empresa ela não consegue se manter e ela acaba fechando as portas. Então, o administrador ele tem que estar muito focado ali no resultado efetivo da empresa. Não que os demais deva ser esquecido, mas uma empresa sem resultado financeiro, ela não vai existir e não vai ter a possibilidade de criar outras situações, tá? Na sessão anterior aprendemos sobre métricas financeiras e marketing, né? Nós falamos sobre dinheiro. O que veremos nessa sessão são as chamadas métricas de clientes e de vendas, e de como estas auxiliam as empresas na decisão de investimento em estratégias de conquista e manutenção de clientes. Saberemos como analisar a rentabilidade de clientes, ticket médio de compras, número de visitas, números de vendas e etc. Tá? Então, nós vamos falar aí um pouquinho de como são essas estratégias, como que é configurado o preço de um produto que a gente compra, né? Eu vou falar aí superficialmente para vocês entenderem, tá? Como que é esse processo. Ah, eu compro um extrato de tomate lá no mercadinho, né? Mas aquilo tem uma configuração de preço, aquilo tem uma configuração de lucro, né? Aliás, qualquer coisa que você compra, ele tem uma configuração de lucro. É um pouquinho que nós vamos falar hoje, tá? Então, ele tem uma estratégia tanto de vendas como de marketing ali, tem uma relação nesse processo, tá? É preciso, no entanto, que tenhamos em vista os dois lados da moeda, ou seja, a empresa deve criar e entregar valor aos clientes, no que se refere a bens, serviços e estratégias. E este, por sua vez, deve retribuir esse valor à organização, por meio do lucro proporcionado, da lealdade e da qualificação da marca, né? Então, nós vamos entrar aqui numa relação de valor, né? Por que eu vou no mercado A e não vou no mercado B, né? Então, a gente tem que se perguntar isso, né? Então, é uma relação ali de atividade de valor. Porque uma pessoa ele vai num mercado um pouco mais sofisticado e a outra pessoa ele vai no atacadão, por exemplo. Então, a gente tem que entender o que aquilo lá traz de relação de valor para a pessoa, né? Então, isso daí faz toda a parte de estratégia dos negócios. Porque nós temos empresas que se posicionam para o público A com uma loja e com um outro tipo de loja, sendo a mesma empresa para o público B, né? Então, por quê? Porque essas empresas elas entendem o valor, né? De quais são os clientes que está atuando e qual é o produto, né? Por exemplo, Cacau Show e a outra marca que eles têm, né? Então, algumas pessoas elas não conseguem ir na marca A, né? Mas elas querem consumir ali o chocolate, o café, né? Então, eles acabaram criando isso daí, é um outro tipo de valor, mas que também acaba atingindo esse outro público, né? Então, essa percepção de valor e de público que nós devemos atingir, a gente precisa pensar dentro das empresas, né? Qual que é o tipo da minha empresa? Qual o tipo de produto que eu ofereço e qual o tipo de serviço que eu ofereço?
Normalmente, essa relação de entrega e retribuição, ela é de longo prazo, uma vez que, ao doar um valor ao cliente, há um investimento financeiro por parte da empresa. E a recuperação desse investimento não é imediato, né? Então, a gente vê muitas empresas aí criando essa relação com os seus clientes. Isso diminui o lucro das empresas, tá? Eu vendo, por exemplo, lanches, tá? Eu vendo lanches e mando esse lanche com uma embalagem sofisticada. Aquilo lá, quando o cliente ele abre, tá? Ele não está enxergando só o lanche, né? Ele não está matando só a fome dele naquele momento. O que ele enxerga, né? Primeira coisa que é falado, nossa, como que esse produto veio bem embalado, né? Olha, eles tomaram bastante cuidado na forma que isso chegou até aqui. O produto ele chegou como se eu tivesse retirado lá no balcão da empresa. Então, tudo isso gera o quê? Uma relação de valor, né, com os nossos clientes, são os detalhes. Só que isso também gera custo, né? Quando eu faço uma primeira embalagem, faço uma segunda embalagem, contrato um outro tipo de transporte para levar esse produto até o cliente, para que ele chegue com menos avarias possíveis. Tudo isso está gerando o quê? Valor, tá? Valor não financeiro, mas valor do quê? De atratividade com o nosso cliente, tá? Então, quando eu vou lá e compro um produto no qual ele vem o produto do jeito que eu quero, ele vem embalado do jeito que me surpreende, tá? Passou, né, da minha expectativa, ele veio muito bem embalado, tá? O produto eu já comprei porque eu gosto. Aí ele vem muito bem embalado. Hoje, algumas empresas estão colocando os recados à mão, né? Ó, essa pandemia vai passar, isso... Então, assim, é tudo vínculo, né, que você vai conseguindo ter ali com os seus clientes no dia a dia, no desenvolvimento dos negócios, né? Como ficou muito competitivo hoje, né? Qualquer processo que você consiga fazer um pouquinho melhor do que o seu concorrente, no qual você entrega um pouquinho mais de valor ali, vai ser um diferencial. Fácil não é, tá? Porque toda vez que você faz qualquer tipo de atividade, né? Você vai estar ali em algum momento tirando o valor da empresa financeiro, né? Do lucro, e você está passando isso para o cliente, mas em contrapartida, você está criando uma fidelidade. Só que o que o autor diz aqui? A recuperação desse investimento não é imediato, né? Então a empresa ela precisa perceber. Eu tenho caixa para ficar mimando esse meu cliente nesse momento? Eu tenho que perceber isso, né? Quanto tempo eu consigo fazer essa atividade? Será que o dia que eu não mandar com essa embalagem tão linda como eu mandei, ainda o cliente vai ser tão fiel? Então, tudo isso precisa ser pensado aí para a gente que está fazendo gestão, tá? Para a gente assimilar a relação de valor entre empresa, marca e cliente, deve ser de reciprocidade. Desta forma, normalmente há uma valorização maior de clientes que dão maior retorno em termos de lucro, frequência e periodicidade, tá? Então, o que a gente cria aqui? A gente vai criar uma relação, né, entre as empresas. Empresas e pessoas, né, e clientes. Como que a gente faz isso? Eu posso dar um exemplo mais próximo, né? Nós somos clientes de pizzaria. Tem algumas pizzarias que criam lá um cupom, né? Que a cada 8 pizzas que você compra, a nona ela é grátis, né? Então, o que ela está fazendo ali? Ela está priorizando, né, a frequência que você compra daquela pizzaria, né? O que isso traz, né? Em termos ali de empresa, um lucro, né? Porque quanto maior volume de vendas que a gente tem, a gente consegue ser mais competitivo no mercado. Então, nós temos várias formas de estar entendendo esse processo. Falando como empresa, empresas de qualquer setor, né, nós temos aí os processos de diferenciação de preço. Então, o cliente tipo A, que é o cliente que compra, por exemplo, 100 mil da minha empresa, 100 mil por mês, né? Então, ele tem o desconto de 25% da minha lista. O cliente que compra lá 2, 3 mil, ele vai pagar a lista cheia, né? Por quê?
eu vou dar benefício para quem? Para quem me traz ali uma frequência maior, né, de compras e qual o valor que ele compra, né? Eu preciso entender esse processo, que eu não consigo tratar todos os clientes igual, né? O cliente que ele me dá mais lucro, ele é um cliente. O cliente que ele me dá mais lucro, né? Ele precisa ter um tratamento diferenciado. A gente precisa entender, né, que esse cliente ali, ele precisa ser tratado de uma forma diferente. Como que a gente enxerga isso, né? Com a frequência dentro dos processos, né? Se eu vejo um cliente todos os dias ou toda semana ali dentro do meu negócio, né? Ele está sempre gastando dinheiro ali, ele tem que ter uma forma de tratamento, né? O cara vem no bar tomar cerveja todos os dias ou comprar algo ali todos os dias, né? O que custa eu dar um benefício para ele ali na hora que ele tiver tomando a cervejinha dele ali no sábado à tarde, eu cortar um pedacinho de queijo ali, um tira-gosto, para estar fazendo um agrado para esse cliente. É ele que me gera lucro, né? Então, o processo ele precisa ser recíproco e a gente precisa entender, né? Quem que traz o dinheiro para a empresa? Como que esse cliente ele vai ser tratado, tá? As métricas de cliente têm como pilares o valor e a rentabilidade, e não somente questões voltadas à satisfação em relação a bens e serviços e participação de mercado, né? Então, o autor ele diz aqui para nós, administradores, que a gente tem que pensar no processo de rentabilidade, né? Nós não conseguimos simplesmente criar valor aí sem pensar, né, no quanto isso está gerando de lucro para dentro das empresas. Voltamos a falar, né, para todos os demais existir, a empresa ela precisa ter lucro, senão a gente não consegue criar as outras situações, né? Então, eu vou tratar o meu cliente, né, de uma forma que seja que eu crie uma relação de valor com ele, eu vou criar algumas ferramentas e algumas estratégias, porém, como administrador, a gente não pode esquecer que a gente tem ali uma fidelização, né, de rentabilidade para que aquele processo aconteça de uma forma saudável para o negócio e para a empresa. O administrador ele precisa enxergar, né, e precisa trabalhar para esse tipo de atividade. A segmentação a partir da rentabilidade de clientes, os grupos conforme a figura 4.4, né? Então, o autor ele traz aqui, né? Então, nós temos a segmentação 1, a segmentação 2 e a segmentação 3. São tipos de cliente, né? Foi o que eu falei ali nos slides passados, né? Então, nós temos ali o segmento 1, que é o perfil de clientes muito rentáveis. Nós temos o segmento 2, que é o perfil de clientes com rentabilidade menor, e nós temos ali o perfil de clientes que realmente só cobre o custo, né? Então, eu preciso, como que eu vou atender esses clientes? Eu consigo atender todos os clientes da mesma forma? Nós tentamos, né? A empresa ela tem um perfil de atendimento, né? Nós criamos situações para no dia a dia a gente conseguir atender os clientes da forma mais parecida possível, né? Só que a gente vai criando algumas situações específicas. Vamos falar, por exemplo, supermercado, né? Qualquer pessoa que entra no supermercado, ela vai pegar os produtos, né? E ela vai passar pelo caixa e vai fazer o pagamento. Olhando assim da forma leiga, né?
todas as pessoas ali, elas têm o mesmo benefício, né? Porque ela vai pegar os produtos e ela vai passar pelo caixa. Só que aí depois a gente já começa a ver algumas configurações, né? Que os mercados criaram. Por exemplo, clientes que compraram abaixo de 15 produtos, né? Eles têm uma fila mais rápida ali, já começa uma mudança. Clientes que compram por atacados, né? Eles têm uma outra forma de pagamento, eles têm outro tipo de prazo, eles conseguem fazer outras configurações. Então, até em coisas mais simples do nosso dia a dia, as empresas elas começam a fazer o quê? Segmentos por clientes, né? Então, são pequenas mudanças ali no dia a dia que trazem essa diferenciação. Dentro de empresas específicas, assim, de setores de venda, isso daqui, essa segmentação, realmente ela é gritante, tá? Então, o cliente ali do segmento 1 é aquele cliente que ele é visitado muito mais vezes, tudo que tem de promoção, brindes e etc. vão para esses clientes, o desconto dele é maior. Por quê? Porque é o cara que traz o dinheiro para dentro da empresa, né? E os outros são todos que estão sendo ali, estão sendo avaliados, né, para ser um cliente rentável. Então, você vai desenvolvendo aqueles clientes, mas é claro que sua energia ela não está tão ligada, né, ali como no segmento 1, tá? Como que nós analisamos essa rentabilidade do cliente, né? A maneira mais comum de fazer isso é através da margem de lucro bruta. Ocorre que há outros itens que devem ser levados em consideração, como os custos das pessoas, né, que trabalham na empresa, materiais, tudo que deve ser calculado ali para você colocar. Tudo é custo, né? Eu trabalho numa empresa pequena, eu pego o meu carro e vou até um outro local visitar um cliente, né? Eu tenho que entender o que? Teve depreciação do carro, porque eu utilizei o carro e eu gastei gasolina, né? Então, tudo isso é o quê? É custo. Se eu não conseguir analisar isso como custo, né? Eu não consigo ali fazer uma atividade no qual eu consiga colocar o preço correto no meu produto. Isso é um pouco difícil as pessoas entenderem. Ah, não, mas é meu carro, eu já comprei há não sei quanto tempo atrás, né? Só que assim, você está depreciando o seu bem, né? Então, em algum momento, você vai ter que comprar esse veículo novamente. Então, aquilo lá é custo. Você precisa colocar no seu preço. Ah, eu vendo máscara aqui no meu bairro, né? A quanto custa a máscara? Custa R$ 5. Eu gastei R$ 1 de pano, a minha mão de obra é R$ 1 e o elástico é 50 centavos. Ah, eu tenho ali de margem 100%, né? Porque eu vendo a R$ 5, né? Só que você não colocou o tempo que você teve que fazer aquela venda, né? O seu tempo custa um valor, né? Você teve que entregar, aquilo foi retirado, você teve que mandar de outra forma. Ah, eu mandei meu marido entregar. Você tomou o tempo dele, né? Ali, ele teve que sair, desviar o caminho do trabalho, se ele estava indo para algum lugar. Então, tudo isso a gente tem que entender ali no nosso lucro bruto, né? O que sobrou mesmo de dinheiro? A gente precisa entender. Às vezes está sobrando 30 centavos. Vale a pena vender a máscara, né? Sobrando 30 centavos? Quantas mil máscaras eu vou ter que vender para fazer R$ 30? Então, quando a gente pensa em rentabilidade, lucro mesmo, a gente tem que entender essas etapas, né? Ah, para mim está sobrando R$ 2,50 de cada máscara. Quem está gastando dinheiro é meu marido. Como se não fosse um dinheiro ali que está saindo de dentro da casa de vocês. Dentro da empresa é esse mesmo processo, porque tudo é contabilizado, né?
minha pessoa de vendas, ele fica só na rua, né? E eu pago a quilometragem ali para ele, né? Cada X quilômetro ele ganha X valor, né? Por que que tem esse cálculo? Porque saiu o dinheiro da empresa, tem que ser contabilizado, porque tudo isso vai para onde? Vai para dentro do custo do produto, né? Então, o extrato de tomate lá custa R$ 2,30, né? Então, tudo que tem na empresa está contabilizado ali, fracionado, né? Para aquele valor daquele produto, tá? Então, isso daí está muito ligado aí nessa relação financeira, né? De como que nós vamos ter rentabilidade com os nossos clientes. Algumas dificuldades intimidam as empresas a utilizar esse sistema, né? Uma delas é a complexibilidade de alocação dos custos. As pessoas elas não conseguem entender muito bem, né? Como que a gente vai fazer esse custo dos produtos, né? Então, é sempre fracionado, né? Quanto que um funcionário ganha? Ele ganha R$ 3.000, né? Você vai dividir ali por 30 dias, né? Você vai colocar o volume de vendas e você consegue precificar as coisas sempre o quê? Sempre ali colocando aquilo lá por porcentagem, né? Então, a gente vai colocando os preços. Quantos produtos eu vendo? Eu vendo 5.000 produtos desse tipo específico, né? Então, quanto que representa lá aquele meu funcionário, né? Você precisa fracionar por 5.000 a hora de trabalho dele para você conseguir fazer a alocação. O próprio autor diz aqui, né? Muitas empresas elas têm dificuldade de fazer isso. Hoje nós temos softwares aí que ajudam a gente nesse desenvolvimento de precificação, tá? Temos algumas tabelinhas em Excel também que ajuda isso daí. Mas é bom aprender um pouquinho sobre precificação. Dentro das empresas, né, elas vão ter os softwares específicos que você coloca lá, né? Já vai estar tudo fracionado. Então, para o produto A, quanto você custa para aquele produto. As empresas elas têm essa precificação dentro dos processos, tá? Segundo o autor aqui, né, atribuindo todos os custos diretamente aos objetos de custo, depois divide-se o total pelo tempo disponível dos colaboradores que executam tais atividades, obtendo a taxa de custos de capacidade distribuída entre os objetos de custo estimado à demanda. O método que eles chamam aqui de ABC, né, auxilia muito na segmentação de clientes, pois leva em consideração a capacidade de consumo e compra de clientes, finalizando com a análise histórica de compras em época específica, né? Então, essa análise aqui, ABC, ela nos ajuda muito a saber que preço tem que vender para cada cliente. Então, a gente consegue realmente entender, né, ali intimamente quanto que está custando cada produto. Isso daí é uma precificação muito específica dos produtos que você está vendendo, né? Só que como é muito complexo, poucas empresas utilizam isso daqui, tá? Então, se uma empresa ela não tem software, se ela não tem ali um desenvolvimento de precificação, professor, eu já tentei fazer isso, mas isso é muito complexo. Na verdade, não. Se você criar uma tabela ali dos seus custos, você vai conseguir ter ali quanto que é o seu custo fixo. Dentro do seu custo fixo, você vai diluir por produto, tá? É claro que um software, ele vai... Desculpa. Ele vai facilitar muito essa atividade no dia a dia das empresas. Eu tenho lá um negócio pequeno e tenho 150 produtos. É difícil você precificar um por um. Eu concordo. Não é tão simples. Quando as empresas elas não têm essa capacidade, o que eles fazem? Eles usam um ticket médio, né? O ticket médio é o quê? Quanto eu tenho que ter de lucro dentro da média do mês. Então, eu tenho lá uma venda de R$ 20.000 por mês e eu quero ter levar para minha casa de lucro R$ 6.000. Beleza. Quanto que eu tenho que ter ali de ticket médio? 30%. Então, um produto eu posso vender a 100% de margem e o outro eu posso vender a 10%, né? Então, eu vou trabalhando ali com um ticket médio, que no final de tudo me dê R$ 6.000. Essa é a forma mais comum que as empresas usam.
Então, elas vão vendendo o produto ali pela conveniência, pela procura, elas usam ali algumas estratégias específicas de vendas que eles entendem como seja uma característica melhor, e no final tem um ticket médio, não tem ali a porcentagem. Ah, tá, então eu vendo uma Coca-Cola, de vez de eu vender ela, eu comprei a 2, de vez de eu vender a 4 para me dar uma margem de 100%, eu vendo ela a 2,30, então ela vai me dar uma margem ali de 7%. Mas não tem problema, eu vou fazer volume, né, com aquilo. E alguns produtos que era para eu vender, eu comprei a 3, de vez de eu vender a 6, eu vendo a 9. Então, aquilo no final do processo, ele vai me dar um ticket médio. O ticket médio, ele é a forma que é mais usada pela maioria das empresas. Só que você só visa, né, o final do processo. Você está olhando ali quanto você precisa levar para sua casa. Então, você vai vendendo, né? E aquilo ali vai te trazendo uma quantidade de valor ali diário que você vai tirando o seu ticket médio. Por incrível que pareça, esse é o processo mais comum dentro das empresas, tá? As empresas trabalham muito por ticket médio. Eu faturo 1 milhão e a empresa ela tem um ganho de 300 mil ali por mês. Esses 300 mil eu entendo como suficiente, tá? Então, isso daí seria um processo de ticket médio. Normalmente, a pessoa ela nem sabe de onde saiu aqueles 300 mil. Porque, né, ela vende com variações de preço, depende da negociação, tá a todo momento negociando com seus clientes, com seus fornecedores, não tem uma rotina de preço pré-estabelecido, tá? Então, precificação ali dentro do processo de preços, nós vamos ter duas, que as empresas entendem como uma de fazer avaliação ABC, né? Que é no qual nós vamos pegar todos os valores que tem dentro da empresa, né? Todos os custos, e nós vamos precificar ali por produtos. E a outra forma é o ticket médio, né? Que nós vamos vendendo os produtos e a gente tem ali uma margem no final. Ah, quanto que eu quero ganhar de tudo que eu vendo dentro da minha empresa? 30%. Então, um eu vou vender a 15%, outro eu vou vender a 50%, outro eu vou vender a 25%, né, por cento ali de ganho, para me dar um ticket médio ali de 30%, tá? Isso é muito comum. Tem empresas que trabalham, eu vou vender para um cliente com um valor de 50% de margem e por meu melhor cliente eu vou vender a 19% de margem. Então, tá? A gente tem ali uma diferenciação ali, porém o meu lucro, né? No final vai ser 30%. Para alguns eu vou vender a 50% de margem, a outros 19%, e eu vou ter um ticket médio ali, né? Para quem faz negócios, a precificação ela é muito importante, tá? Para a pessoa realmente entender para onde que está indo o dinheiro, tá? Porque normalmente os empreendedores eles trabalham, e falam assim, putz, eu não tenho lucro, né? Então você precisa entender aonde que está indo o seu dinheiro. Às vezes está na margem. Você trabalha com uma margem que ela não suporta, né, o negócio. Se eu vender para todo mundo a 19% de margem, eu não consigo manter a empresa. Por isso que alguns eu vou vender a 50% e a outros eu vou vender a 19%. Então, tem um ticket médio. No final, me deu 30% de lucro de tudo que eu fiz de negócio no mês, tá maravilhoso, tá? Agora, se eu vender muito, muito mais para quem tem 19% ali de margem e não vender nada para quem eu tenho 50% ali, eu tenho que começar a tomar cuidado, né? Porque a empresa ela tá caminhando para ir pro buraco. A gente tem que tomar alguns cuidados. A ideia é o quê? Que você vende o portfólio todo, né? Todos os produtos da empresa com margens diferentes que te dê um ticket médio. Ou o que é o mundo perfeito é você ter todos os custos, todos realmente, tudo que gera custo, até ali, se você for empreendedor, a roupa que você usa para ir trabalhar, você coloca ali como custo, né? Porque você está gastando aquilo. Você tem que entender tudo que você gasta, você tem que colocar ali para precificar, né, o produto, para vocês entenderem qual o preço que eu estou cobrando do meu produto. É um preço certo? É um preço justo?
eu estou colocando todos os custos. Então, assim, eu especificamente eu conheço várias pessoas que o cara vende o produto, ele não sabe se deu lucro ou não. Ele não tem isso, ele vai trabalhando, compro, vendo e assim, teve lucro? Tem uma margem, mas não sei se é lucro, não sei se estou ganhando. Às vezes eu levo dinheiro para casa, às vezes eu não levo, então fica confuso esse processo dentro das empresas, tá? Exemplificando aqui esse ticket médio, né? Nós vamos aí num fast food comprar apenas um sanduíche e imediatamente a pessoa que está no caixa lhe oferece um combo de sanduíche mais suco mais batata por R$ 2 a mais, né? Nesse momento ele está tentando aumentar o ticket médio da empresa. É uma estratégia muito usada e válida, né? Então, o que a gente faz ali, né? O sanduíche ele já tem um valor X de lucro, né? Então a gente vai oferecer o quê? Novos produtos ali, às vezes com uma margem menor, né? Porque se a gente pegar o suco e a batata por R$ 2, né? Você fala assim, nossa, quanto que está tendo de margem de lucro? Às vezes ali 3%, né? Então eu já ganhei no sanduíche, por exemplo, 100% e eu vendi o suco e a batata a mais para aquela pessoa que não ia comprar. Professor, mais 3%, né? Só que passou de 100 para 103%. Quando você coloca num volume, por exemplo, de uma rede grande, por exemplo, o McDonald's, você fala 3% de 1 milhão, quanto que dá, né? De 10 milhões, de 100 milhões, 3%. É muito dinheiro, né? Então, a gente consegue ali fazer estratégias de negócio também com o dinheiro. É barato, né? Um suco e uma batata R$ 2. É barato. Mas para a empresa é 3% a mais. Então, nós temos que entender esse processo. É o cara que ele ia comprar só a máscara, né? Ele ia comprar só a máscara ali. Se você conseguir vender para ele um chocolate a mais, você está aumentando ali a sua margem de lucro. Eu ia ter a margem de lucro de 50% ali naquela venda. Aí eu vendi um chocolate a mais para ele. Então, eu vou ter 57% de lucro naquele processo. Então, é isso que as empresas, né, as pessoas que fazem gestão, elas estão pensando, né? Então, a gente consegue criar outras situações dentro da precificação e fazer outros negócios com aquele negócio que já existe. Vou sair um pouco de precificação ali das métricas de preço, né? E vou falar um pouquinho aqui do número de visitas e de vendas. Isso também é um processo dentro das empresas que é difícil a gente estar medindo, né? Às vezes o vendedor ele vai a campo, né? Ele sai para visitar os seus clientes e o resultado ele não é tão imediato. Então, eu saio para vender, por exemplo, produtos automotivos, né? Então, às vezes eu vou e bato aí durante o mês em 20 clientes. Então, eu faço basicamente uma visita por dia, né? Isso é o suficiente? Então, as empresas precisam entender, né? Quais clientes eu estou visitando? Eu estou visitando o cliente correto? Qual a forma que eu estou vendendo para esses clientes, né? Será que eu estou trabalhando da forma correta? Será que eu estou trabalhando ali com o valor correto desses produtos nesses clientes? Será que eu estou trabalhando os produtos corretos, né? Porque às vezes eu tenho ali um portfólio de, sei lá, 10 mil produtos. Será que eu estou oferecendo para o cliente o produto correto? Então, tudo isso ali é a pessoa que faz, né? Os processos de vendas ali, as visitas, a gente precisa entender essa relação ali do que está acontecendo com os nossos clientes, né? Qualquer atitude do profissional de vendas relacionados a buscar negócios pode ser entendida como procurar oportunidades. O número de visitas de um vendedor ao cliente pode ter este significado, ou seja, o número de oportunidades desenvolvidas.
Do mesmo modo, a quantidade de visitas que um potencial consumidor faz a uma determinada loja pode também estar relacionados ao número de oportunidades de negócios, né? Então, o autor, ele traz uma relação aqui do quê? Quanto mais próximo a gente tiver a situação de criar negócios, vai ter um volume maior de negócios, né? Tá ligado muito ao quê? A proximidade que você tem do cliente. Você começa a ver um produto a todo momento ali, né, no seu smartphone. A todo momento você vê aquele produto. Você pode ser que você não compre hoje, não compre amanhã, não compre daqui 2 meses, né? Mas aquilo ali fica na sua cabeça e a possibilidade de compra, em algum momento, ela é bastante grande, porque o marketing ele vem trazer essa relação aí junto com as vendas do quê? De a gente estar enxergando aquilo, né, a todo momento, até chegar um determinado momento que você vai fazer efetivamente a compra, né? Isso também está relacionado ao tempo que um vendedor ou uma loja gasta para converter uma oportunidade em vendas, né? Então, quanto tempo que a gente está gastando com aquele cliente para efetivamente concretizar uma venda, né? Porque tudo custa. Eu posso a todo momento estar ali no smartphone te mandando uma propaganda de um produto, só que aquilo lá tem um custo para a empresa, né? Então a gente precisa avaliar esse processo, quanto vale a pena. Hoje o mundo ideal é o quê? Eu fiz a propaganda, a primeira vez que a pessoa enxergou, ela já comprou. Esse é o mundo ideal aí dentro dos negócios, mas não é tão simples, né? Por isso, cada vez mais o marketing ele vem desenvolvendo para conseguir fisgar as pessoas aí a curto prazo. Mas não é um processo ainda que vai evoluir, né? Uma empresa que tem um grande número de clientes, ao formatar sua equipe de vendas, precisa mensurar o tempo investido e necessário em cada visita, além do número de visitas. Assim, tem como identificar se precisa ou não aumentar a equipe de vendas. Normalmente, isso é feito a partir do número de clientes a serem visitados, né, dividido pelo número de vendedores. Então, o autor ele trouxe aqui uma relação, né? Eu tenho 1.000 clientes, quantos vendedores eu preciso para atender esses 1.000 clientes, né? Então, eu posso fazer ali por segmentação, cliente A, quantos vendedores? Cliente B, quantos vendedores? Cliente tipo C, quantos vendedores, né? Porque, por exemplo, um cliente que ele compra R$2.000, quanto tempo que eu vou atuar ali com ele, né, na venda? É um processo bem mais rápido, bem mais simples. Eu pego ali, ele compra 10, 15 tipos de produto, né? Então, eu vou falar, ó, eu tenho novidade, eu tenho essa oferta, esses produtos que você já comprou, nós temos preços específicos aqui, o produto mudou a característica. Agora, o cara que compra R$100.000 por mês, né? Ele é um cliente que ele compra um volume muito maior, né? Então, eu preciso entender ali uma relação de tempo para a gente conseguir realmente ter uma estrutura de atendimento ali no suporte. O autor ele traz aqui, né, uma tabelinha simples, que é o número de clientes a serem visitados pelos números dos vendedores. Como nós estamos falando de métricas aqui nessa sessão, né, então eu posso fazer ali a cliente A, né, montar a tabelinha. O número de clientes A, quantos vendedores eu preciso? Porque eu sei, para atender um cliente tipo A, eu levo 3 horas. Então, quantos vendedores eu vou precisar para fazer, né, as visitas a todos os clientes que eu tenho tipo A? Quantos vendedores eu vou precisar para fazer todos os clientes do tipo B? E assim por diante. Então, eu consigo ter uma base. Ah, professor, na empresa que eu trabalho tem 8.000 clientes e tem 2 vendedores. Eles estão sendo atendidos? É a resposta, né, que o empreendedor ali, a pessoa que está fazendo gestão, ela precisa entender, né? Então, provavelmente, alguém está atendendo esses 8.000 clientes. Você precisa ou ter ferramentas tecnológicas para fazer isso, ou ter pessoas. Você precisa ter estratégia, né? Quando a gente fala ali número de vendedores, hoje a gente pode usar tecnologia, né? Mala direta, como as pessoas estão recebendo a informação dos produtos que você lançou. É muito comum, de verdade, você ir visitar um cliente e ele falar assim, nossa, eu não sabia que você tinha esses produtos.
e aí você fica assim, aparece um balãozinho na nossa cabeça, nossa, eu já lancei esse produto faz 3 anos, mas ninguém falou pro cara, ele não comprou ainda de você porque ninguém apresentou para ele, ele não sabe que você tem, ele está comprando do seu concorrente. Então a gente tem que entender essa gestão aí de vendas dentro do processo. A empresa ela está rasgando ali oportunidades, né? A média de tempo de uma venda ou ciclo de venda pode fazer com que uma empresa entenda as dificuldades que podem estar acontecendo na venda. Devemos lembrar que a venda não é uma atividade exercida somente quando o profissional da área está frente a frente com o prospectante. O tempo que ele investe buscando informações sobre o cliente, estudando o mercado, deve ser considerado também, né? Não é só quando a gente está ali, né, dentro do cliente, ali no dia a dia, né? Quando eu vou preparar uma reunião para um cliente, também está contando ali o tempo da visita, né? Que eu vou pensar quais os produtos que ele compra, né? Eu vou sentir ali, né, ter a percepção. Eu vou pegar as notas fiscais do que ele já emitiu. Normalmente hoje a gente tem isso no sistema, né? Eu digito lá o nome do cliente e aparece quais produtos que ele compra, quais produtos que ele compra todos os meses, quais são as quantidades, né? Tudo isso traz uma relação aí de confiança e de valor entre quem vende e quem compra, né? E por último aqui nós temos as métricas secundárias, né? Que é o número de métricas disponíveis para as organizações, elas são grandes. A gente consegue avaliar os processos de vendas de algumas formas, né? Alguns vendedores, eles são muito mais específicos ali em relação do que nós temos de novidade, né? Então, nós vendemos muito o que é novo, né? Nós temos vendedores que são muito mais, trabalham com lançamentos. Nós temos vendedores, como eu falei aqui, muito mais analíticos, né? Que trabalham e falam assim, ó, Toninho, você compra X tonéis de Coca-Cola por mês. Porque ele é analítico, né? Ele sabe, o cliente se sente confiante ali naquele vendedor. Então, nós temos vendedores de várias formas, não que um seja bom ou ruim. Cada vendedor ele tem a sua característica, né? Ele vai usar o que tem de melhor dentro da empresa para ele conseguir atingir o seu resultado. Desta forma, eles precisam estabelecer as prioridades, do contrário, gastarão energia e recursos além do necessário ou possível, né? E também devemos falar, né, que quem compra hoje já não tem mais aquele tempo. Antes você era convidado, sabe? Vem aqui tomar um cafezinho, a gente bate um papo. Você sabia como que era a família da pessoa. Hoje não tem mais isso, porque ninguém mais tem tempo, né? O tempo ele virou uma coisa muito assim, muito escasso. Então, ninguém hoje tem esse tempo de criar essa sinergia tão grande, né, entre as partes ali, de você ir, sentar. Hoje é bem objetivo, né? Eu quero comprar, o que você tem para vender que seja de benefício para a minha empresa. O processo ficou mais ou menos dessa forma. Então, por isso, a gente precisa pensar bem a reunião, né, antes de ir lá tomar o tempo daquele cliente. Porque senão você chega lá, o cara vai falar assim, puta, lá vem esse chato novamente, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados e ser objetivo, né? Trazer coisas boas para ele, para criar essa relação de negócio, tá? É importante verificar as principais e depois elencar aquelas que, se mensuradas, auxiliarão no entendimento das protagonistas, né? Então nós vamos ter atividades ali que estão ligadas diretamente a venda efetiva e efetivação do negócio, e nós vamos ter outras que são secundárias, mas também podem ser medidas. O autor ele traz aqui, ó. Exemplo disso é mensurar o tempo que um cliente espera para ser atendido em um banco, né? Então, você fica ali um tempo na fila, você mediu aquilo, né? Hoje os bancos colocam ali cadeiras, né? Colocam sofás aí nos bancos mais sofisticados, Banco Safra, Banco do Brasil, alguns, né? Então você fica ali, aquilo ali é um tempo de atendimento, né? E depois nós temos o tempo de atendimento no caixa, né? Então são duas métricas diferentes, tá? Professora, eu posso medir
o tempo que a pessoa ficou total dentro do banco? Você pode, só que é mais difícil para você melhorar as coisas, né? Quando você coloca métricas por atividades, fica mais fácil, né? Então, como que eu consigo melhorar o meu atendimento para a pessoa ficar menos tempo na fila? É uma coisa. Como eu consigo melhorar os meus processos para a pessoa, quando ela chega no caixa, ela ser atendida mais rápido, né? Então, eu posso colocar ali, tipo, aquela maquininha de ler o código de barra, eu posso criar algumas ferramentas que não podem ser atendidas dentro do caixa, né? Que só pode ser online. Então, assim, a gente consegue, né? Depende de como a gente enxerga as métricas, né? A gente consegue ter resultados específicos daquelas atividades. Professor, é muito detalhe, né, para a gente ficar avaliando, mas dentro do processo de administração, vocês vão fazendo isso automático, né? Você começa a ficar muito mais criterioso de como que as coisas estão acontecendo, né? Você começa a pensar no processo micro, né, para você conseguir ter o melhor objetivo possível dentro daquele processo, né? É uma métrica que auxilia a medir o nível de satisfação dos clientes, o tempo de venda e etc. É importante planejar as métricas no sentido de entender quais devem ser utilizadas em qual momento, né? Então, as métricas, elas vão ter várias aí, as primárias e as secundárias. As empresas que linkam essa possibilidade de entender qual é a A, qual que é a B, qual que é a C, e aí dentro disso daí a gente consegue trabalhar dentro dos processos. Muito bom ter vocês por aqui e ótima semana a todos. Hoje é a sala cheia, né? Eu vou abrir aí para perguntas. Estou até surpreendido. Não sei se vocês vão fazer alguma pergunta específica ou vocês estavam com saudades da aula, mas estou feliz hoje. A sala está cheia com 6 alunos, professor.